A implementação do Open Banking, o sistema financeiro aberto, começou há 1 ano no Brasil. E a gente tem muita expectativa para 2022. E hoje eu tenho aqui alguns convidados para dar um primeiro passo. Qual que é a do Open Banking, né? Então, o primeiro episódio do Fintech Trends, o podcast da Plug sobre inovações financeiras, começa hoje. A gente tem 2 convidados especiais aqui. Um é o Vitor. O Vitor é o nosso cofundador da Plug, meu sócio, e também o Gabriel Pereira, especialista em Open Banking da TruePay. Antes de mais nada, eu sou Bruno Loyola, um dos cofundadores da Plug, também responsável por toda a parte de desenvolvimento de negócios da empresa. Pessoal, muito bem-vindo. Primeiro, obrigado. Vitor, já te conheço, mas eu acho que a audiência ainda não. Conta um pouco aí como você chegou na Plug, quem você é, um pouquinho da sua trajetória e, principalmente, qual é que é do Open Banking? O que é o Open Banking? Legal, Bruno. Primeiramente, é um prazer estar aqui hoje, nesse episódio inaugural do Fintech Trends, né? Poder falar um pouquinho, contribuir um pouquinho para o pessoal entender um pouquinho melhor o que é o Open Banking, essa grande inovação que está trazendo grandes mudanças no mercado como um todo, né? Então, vou começar falando um pouco sobre mim, né? Então, eu sou o Vitor, cofundador da Plug, pai de um nenenzinho de 10 meses, gente fina. Vim de uma trajetória de banco, comecei minha carreira em banco, passei por consultorias estratégicas e aí comecei a empreender faz uns 5 anos. Primeiro com algumas consultorias para PMEs e depois enveredando para esse lado de fintechs, finalmente culminando na Plug, né, depois de conhecer o Brunão e ver esse grande projeto que a gente queria construir, que é a Plug, né? Open Banking, super interessante. Open Banking é basicamente você dar conectividade aos dados financeiros das pessoas que estão nos bancos. Open Finance, uma derivação disso, dá essa conectividade para os dados financeiros como um todo, né, permitindo que as pessoas conectem aplicativos terceiros, por exemplo, a essas informações e aí tenham serviços mais legais derivados desses dados, né? Seja você conectar os dados do seu banco para você ter um sistema que te dá uma melhor gestão financeira sobre esses seus dados, você consegue enxergar todas as contas num lugar só, vai te dar insights como fazer a melhor gestão desse dinheiro, ou compartilhar esses dados com uma fintech de crédito, por exemplo, que vai conseguir entender você melhor e te dar condições melhores de crédito e uma série de outras coisas mais legais, sofisticadas e inimagináveis que estão sendo construídas por aí, né? E acima de tudo, eu acho que o Open Banking é uma reconstrução do sistema bancário como um todo, né? Um sistema que foi construído em cima de um mundo em que não tinha internet, né? Você não tinha conectividade, que dependia de uma infraestrutura pesada, que se você for olhar 40 anos para trás, o seu extrato era uma fichinha dentro de um armário na sua agência, né? Ele dependia de um cara ir lá, pegar essa fichinha, transcrever, fazer um resumo de todos os movimentos, pegar essa agência, mandar esse dado de carro até a central do banco para poder compilar isso. E fazia sentido. Você tem instituições financeiras fortes para operar essa estrutura complexa, né? Hoje em dia, com a internet, você não precisa disso. E essa estrutura antiga vira uma ineficiência que a gente está quebrando agora com o Open Banking. Perfeito. Ótimo, Vitor. Ótima explicação. Vou chamar o nosso outro convidado especial aqui, que é o Gabriel Pereira. Gabriel, primeiro, obrigado por aceitar nosso convite. Gabriel, você nem sabe, cara, mas você economizou muito tempo do meu trabalho. Quando faz parte do meu trabalho analisar todas as notícias, verificar, então bastante tempo durante o meu dia eu vou lá, analiso notícias que estão acontecendo lá fora, e aí eu comecei a ver desde a primeira vez que eu ouvi falar do Gabriel, ele falou, cara, esse cara tá resumindo tudo que eu quero ler. Então ele começou a ser um curador para mim sobre notícias do Open Banking, não só para mim, obviamente, para todo o mercado, você tem colaborado bastante. Então, Gabriel, bem-vindo, conta um pouquinho pra gente como você chegou até o Open Banking. Que legal, cara. Primeiro, obrigado, acho que é responsabilidade grande, né? Primeiro episódio e tal, então, super feliz aqui em participar. E, cara, que bom que tava dando certo, né? Porque acho que quando eu comecei a, enfim, publicar notícias sobre Open Banking e tudo mais, eu justamente pensei em outras pessoas que estavam dentro do mercado, que estavam ali com uma agenda super corrida para entregar tudo, etc. E precisava de um tempinho para respirar e olhar o que estava acontecendo no mercado, assim. Então, foi um pouco assim que eu comecei a publicar conteúdo, etc. E hoje consegui evoluir com a newsletter, etc. E atingir um público super legal lá com a Open Box, assim. Mas a minha história com o Open Banking começou, sei lá, em 2017 para 2018, assim. Na época eu tinha entrado no Itaú, estava bem no início da minha trajetória lá.
E eu sempre comento isso, que eu ouvi falar, na época era PSD2 ainda, estava chegando na Europa, e eu tinha umas previsões meio catastróficas que eu achava que os bancos todos na Europa iam acabar e o Open Bank nunca ia chegar no Brasil. Eu errei as duas, então cuidado com meus chutes aqui, assim, tá? Mas foi isso, assim, foi o meu contato, então eu fiquei um bom tempo dentro do Itaú, participei aí desse início da implementação ali, olhando para PJ e tal, e recentemente eu vim para começar a iniciativa de Open Banking dentro da TruePay. E é isso, assim, dentro do LinkedIn, etc., o pessoal acaba me vendo mais porque eu tô ali semanalmente publicando conteúdo, dividindo ali, então provocando um pouco a comunidade pra gente trocar conhecimento, que tá sendo super positivo, assim, né? Conhecer muita gente legal, trocar ideia, então acho que o mercado tá num momento super legal, então tá sendo bem positivo, cara. Legal, Gabriel. E quando foi a primeira vez que você ouviu Open Bank, que você teve esse estalo, putz, olha, isso aqui é uma ameaça para os bancos europeus, ou que fala, putz, esse negócio nunca vai chegar aqui no Brasil? Quando deu esse estalo aí? Quando que você ouviu isso? Eu comecei, na época, um chefe meu, chama Walter, ele falou assim para mim, Gabriel, dá uma olhada aqui, que é esse PSD2 aí. Ele falou isso e eu fui pesquisar. Então, eu fui começando a ler e falar, caraca, cara, então vai poder passar informação para outras empresas. Então, se eu abrir uma startup agora, eu consigo o mesmo dado que o banco tem, etc. Então, nesses primeiros movimentos, eu comecei assim, a achar super legal. Só que eu imaginava que tinha muito trabalho pela frente, etc. Mas que seria algo mais grave, né? Acho que foi um pouco antes de ter aqueles problemas de dados vazados lá da Cambridge Analytica, né? Então, aquela confusão toda sobre o mundo se preocupando mais com os dados, etc. Então, foi mais ou menos nesse momento ali. E aí, quando eu fui ver, acho que teve um hiato ali de eu não acompanhar tanto, e de repente, tava o Banco Central botando isso na agenda aqui no Brasil, assim. Então, foi esse o período, assim, aí, putz, foi bem satisfatório ver que a agenda estava super avançada aqui, assim, super, como é que eu posso dizer, otimista, né? Exato. Bem vanguardista, assim, de tanta coisa que a gente quer colocar de pé. Então, e aí, óbvio, né, olhando para fora, quando eu falo assim, os bancos não acabaram, né, justamente por isso, né, porque leva tempo, tem um monte de coisa para fazer, os bancos mesmo têm uma série de oportunidades com o Open Bank, então eu também fui amadurecendo um pouco da ideia do que impacta no mercado a gente ter essa configuração nova, sabe? Perfeito. A minha história também é semelhante, assim, quando eu ouvi a primeira vez sobre Open Banking, eu estava morando na Espanha, e aí eu ouvi falar sobre Open Banking, que poderia revolucionar o mercado europeu, o sistema financeiro europeu, e aí começou a ligar os pontos, você fala assim, olha, mas isso no Brasil, o impacto que isso pode ter no Brasil é muito maior. A gente tem características no mercado nacional que realmente fazem com que somos bastante otimistas com relação ao Open Banking no Brasil, mais do que na Europa, por algumas características da população. O brasileiro é muito early adopter de soluções, eles adotam realmente soluções, é um dos povos que mais consomem mídias sociais, estão dispostos, mais do que europeus, a compartilhar suas informações financeiras em troca de produtos. Aí a gente entra em desbancarizados e ainda crédito alto, a gente coloca tudo isso numa panela, a gente fala, Open Banking, Open Finance tem uma oportunidade muito grande no mercado brasileiro, né? Muito bacana. Vitor, você começou falando um pouquinho dessa mudança que o Open Banking está trazendo, principalmente para o consumidor. Vamos olhar por um prisma mais do consumidor, né? Daquele que vai realmente ver benefícios com o Open Banking, né? O que você fala bastante da Plug é que a gente consegue empoderar esses consumidores com o uso dessa informação. Você consegue discorrer um pouquinho mais para a gente sobre essa mudança do sistema financeiro como um todo? Sim, claro. Tudo começa no poder dos dados, né? Então, poxa, legal. Quais as vantagens que você tem como banco num momento pré-Open Banking de ter todas essas informações sobre essas pessoas, né? Você acaba tendo um monopólio sobre a capacidade de oferecer soluções baseadas nessas informações. Seja entender qual que é o risco de crédito desse cara, seja você ter essa informação que não pode transitar livremente, não fazer a portabilidade de um banco para o outro é um parto, né? Você fala, putz, eu vou querer trocar de banco, putz, a taxa é um pouco melhor no outro, será que eu vou fazer isso? Todo o trabalho que isso dá, todo esse desgaste acaba deixando o mercado muito pouco dinâmico, né? E a partir do momento que você simplifica a possibilidade de você compartilhar esses dados com terceiros que vão olhar para você com mesmo nível de detalhe que esse banco tinha sobre você, fica muito mais simples
você ter serviços concorrentes que vão oferecer condições e soluções melhores do que aquelas que você tem no seu banco, né? Então, seja prestando um próprio serviço bancário mesmo, de você ter uma conta em outro lugar e conseguir transferir todas as condições ou até condições melhores que você tinha naquela instituição para um terceiro, né? Quanto do ponto de vista de crédito, de você conseguir ter condições de crédito muito melhores em relação a isso, quanto coisas mais sofisticadas que vão além da prestação de serviço bancário, né? Seja você conseguir ter uma visão consolidada de todo o seu patrimônio, das suas transações e gerar insights em cima disso. Então, de repente, eu posso ter um serviço, como a gente enxerga em alguns players lá no exterior, né? Que olha os seus comportamentos de consumo e consegue falar, pô, legal, você é um consumidor fiel de determinado estabelecimento. Será que eu não posso oferecer para você uma alternativa para isso, que seja complementar ou que te ofereça um desconto em cima disso? Né? Então, começam a surgir outros serviços, outras soluções baseadas nesses dados que te dão condições melhores do ponto de vista de serviços financeiros e outras soluções não necessariamente financeiras baseadas nessas informações, né? Então, acho que todo mundo tem a ganhar com isso de maneira bastante relevante, né? Nessa era de dados, né, que todo mundo está compartilhando informações, mesmo sem saber, ou seja, os likes que você está dando dentro das mídias sociais estão falando muito sobre você, né? Exato. E o Google, um exemplo acho que é o Google, né, Vitor? Que a gente já discutiu bastante sobre que começou como um buscador, hoje o Google, ele sabe exatamente o que as pessoas pensam, o que eles querem, os seus desejos, através do YouTube sabe o que assiste, através do Fitbit sabe a sua saúde. Pois Ele sabe até mais do que a gente mesmo. Exatamente. O Google conhece mais a gente do que os próprios companheiros, muita gente diz. E o Open Banking é meio que um próximo passo disso, né? Então, assim como você tinha os interesses seus revelados e estruturados pelo Google na hora que você faz uma busca lá, agora você olhando para o Open Banking, você sabe o que a pessoa fez, né? São aqueles interesses mais relevantes que se converteram em transações efetivas, né? E aí você tem toda uma cadeia de valor que pode ser construída em cima disso. Um complemento, o Open Banking, o Open Finance traz um complemento desses dados do Google, que até então o Google também não sabia se você completasse aquela transação. Agora, exato. Agora o Open Finance vai destravar esse tipo de informação também, né? E eu ia comentar assim que eu acho legal, e aí, enfim, independente da configuração que a gente tem aqui, né, no mercado, né, de quantidade de bancos, etc., o que eu acho legal é que o Open Finance ele abre espaço para uma diversidade de pensamentos. O que eu quero dizer? O banco está lá há 100 anos, há 1000 anos dando crédito e ele tem a forma dele de pensar. Quando você pega essa informação e dá para outros players, então você dá a possibilidade de outros players pensarem e tomarem um risco diferente, né? Então acaba com que produtos vão para pessoas que talvez antes não estavam indo, você vai ter propostas diferentes, você vai ter condições diferentes. Então eu acho que a gente foge um pouco talvez desse, né, de ficar só reforçando um modelo que já existe e dar espaço para surgirem os outros, etc. E quem sabe aí modelos melhores e tudo mais, sabe? Perfeito. Justamente porque tem uma fragmentação enorme de todo o processo, né? Antes um processo que era inteiro dentro de uma instituição só, agora pode ser compartilhado com várias instituições, né? A ideia do API Economy, né? Então você tem pequenas partes do processo feitas por especialistas naquele processo que você pode simplesmente combinar para você ter uma configuração que faz mais sentido para a sua solução, né? Exato. E existem soluções, e aí eu já trazendo a notícia de ontem ou antes de ontem da Credit Kudos, né, que foi adquirida pela Apple. A Apple, obviamente, eles já tinham criado o Apple Card, que eu acho que o maior medo do sistema financeiro tradicional é que essas big techs, que essas empresas que realmente sabem utilizar os dados muito bem, entre no mercado financeiro, que é um mercado gigante, né? E aí um exemplo bom foi essa semana a notícia da Apple com a Credit Kudos. Gabriel, como você vê esse movimento? Acho que assim, minha primeira leitura é super entusiasmado, assim, porque eu falo assim, cara, que movimento interessante, porque acho que a Apple, nessa visão aqui, ela tá entrando no mercado que, em teoria, ele é até um pouco contra ele mesmo. Então, o que eu quero dizer? Existe a Apple Pay, né? Então, você, enfim, vai lá, você coloca o cartão, etc. E algumas soluções de pagamentos de Open Banking, crédito, né? Então o pessoal fazendo o Buy Now Pay Later como forma de pagar, pegar um crédito para pagar, eles estavam surgindo e é quase que na teoria um concorrente ao cartão, né? Você está tentando pular fora ali do cartão. Então eu acho que assim, um movimento desse, primeiro assim, valida muito que a coisa toda está indo para frente, né? Então você está vendo que o pessoal está se movimentando, o xadrez está se organizando ali. E segundo, que assim, a própria Credit Kudos,
vamos dizer assim, ela tem uma expertise em dar crédito com o Open Banking, né? Então, assim, a gente fala muito sobre os dados, etc., mas para a gente fazer tudo isso que, por exemplo, o Vitor colocou aqui, a gente leva tempo para entender, aprender e conseguir criar uma solução contextualizada, e eles estavam fazendo isso e estavam vendendo isso para outros players, assim. Então, a minha previsão aqui é que provavelmente eles vão entrar em alguma coisa de Buy Now, Pay Later, assim, em curtíssimo tempo lá na Europa, e falou assim, mas puta, mas é crediário, não sei o que, mas, cara, é diferente, é outro mercado, enfim, tem a questão do contexto, da experiência, etc. E eles são muito bons em experiência. Então, acho que se a Apple colocar a mão para fazer um meio de pagamento ali diferente, que vai usar os seus dados, eu não tenho dúvida que vai vir com um padrão Apple de qualidade. E aí a gente vai ter que se mexer para fazer qualquer coisa que seja parecida. Você largaria você abriria uma conta num banco Google, num banco Apple, alguma coisa assim, Gabriel? Facilmente, assim. Eu tenho a esperança que um dia, sei lá, banking, fazer pagamentos vai ser tão simples quanto usar o Gmail. Então, não tenho dúvida que eles vão fazer alguma coisa nessa linha, assim. Perfeito. É igual pagamentos, né? Você fala de pagamentos aí, a gente... pagamento deveria ser tão sem fricção quanto enviar uma mensagem no WhatsApp, né? Inclusive o WhatsApp também tentando entrar nesse meio junto com a iniciação de pagamento, que tem tudo a ver com a parte de Open Banking também. Enfim, acho que dá um outro podcast aqui a gente só falar sobre essa área. Total. Pessoal, mas eu queria entrar num assunto mais polêmico, não polêmico, mas é realmente para a gente pensar. Vitor, com relação à segurança, né? Então a gente... É cada vez mais comum nesse ambiente de dados que a gente está vivendo. A gente está vendo que o dado tem muito valor hoje em dia e, infelizmente, é cada vez mais comum episódios de vazamento de dados, né? Como a gente... É um pouco contraditório a gente pensar que o Open Banking está liberando os dados, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma segurança, uma privacidade, né? Então, como você vê... como você acha que esse sistema todo, para garantir a eficiência e a segurança de dados, como deveria funcionar? Eu acho que a questão central, quando você fala de privacidade e proteção de dados, é transparência, né? Então, eu acho que a questão, primeiro, né, de quando você usa esse dado, você dá total transparência para o consumidor sobre quais dados você está pegando dele, como é que você vai tratar esse dado, para que você vai usar, e que você vai tomar as melhores medidas para garantir que isso não aconteça, né? Claro, como todo sistema... existe sempre um risco de vazamento de dados, né? Por isso a importância de você sempre trabalhar com players que tenham a robustez necessária para prover a segurança dentro do serviço que você tá propondo. Mas eu acho que a parte central, quando a gente fala de privacidade, é a honestidade com o consumidor. Eu acho que essa é uma questão... Transparência, principalmente, total. Né? Eu também acredito que a gente, como Plug, como uma empresa de infraestrutura de Open Finance, assim como os nossos concorrentes também, a gente tem uma responsabilidade enorme, né? Então, eu brinco aqui que falo que, putz, eu quero muito que os nossos concorrentes tenham sucesso, principalmente na parte de segurança. Exato. Porque uma vez que tem algum tipo de vazamento de dado, que tem alguma notícia no ecossistema que traz que diz que o ecossistema não está seguro, é prejudicial a todos, né? Então precisamos sempre tomar bastante cuidado. E lá fora, esse tipo de empresa é até regulada justamente para ter os mínimos padrões de segurança, né? Então é importante que todos os players estejam muito alinhados com relação à segurança e privacidade de dados, né? Sendo super transparente, assim, hoje quando eu vejo as exigências que tem para você conseguir entrar no Open Banking, participar ali, etc., e o quanto que, por exemplo, a LGPD evoluiu, etc., então o nível de cobrança é muito alto, essa hoje é uma preocupação que, para mim, ela é relativamente menor, assim, porque eu acho que a gente tem um mecanismo de defesa muito forte, assim. Então, assim, mas assim, se eu pensar assim, as estruturas que a gente tem nos próprios bancos, etc., então, assim, uma coisa... vazar as suas informações do teu pet shop, assim. Agora, do banco é um negócio muito mais sério, né? Então, acho que, de certa forma, isso me deixa mais tranquilo. O que me preocupa um pouco, na verdade, e aí eu acho que tem que vir um processo de educação muito forte, é muito mais ações de engenharia social, ou que tem algum tipo de scan e etc. Então, vou pensar aqui que um cliente estava acostumado
a botar as credenciais deles só no ambiente do banco. Agora a gente está embedando isso em outros lugares, etc. Então acho que isso é mais um prato cheio para vir alguém mal intencionado e tentar puxar ali as informações desse cara num lugar que não deveria. Então acho que a educação, para mim, acho que é um quesito forte aqui. É até mais preocupante para mim do que o vazamento, porque eu acho que o vazamento ele já nasce com uma preocupação muito... a gente sempre teve essa preocupação, principalmente com dados financeiros, né? Exato. É mais fácil de olhar onde ele vai acontecer e remediar, né? Exato. Legal, bacana, pessoal. Vamos falar um pouco de uma pegada mais futurística, assim, tá? Que é um papo que eu adoro, que é legal. O Open Finance, a gente está engatinhando ainda, a gente está nos primeiros passos de algo que realmente muito grande vai acontecer. O Gabriel previu algum tempo atrás que os bancos iam acabar. Não acabaram, Gabriel, mas se a gente pensar nessa modernização do sistema financeiro, seja com o Open Finance, seja com as CBDCs, ou seja, o Central Bank Digital Currency, com moedas digitais, a gente está vendo realmente que está mudando a forma como o consumidor vai lidar com suas finanças, né? Então, a gente pensar aqui daqui 5, 10 anos, Vitor, como vai ser diferente? Você tinha comentado, por exemplo, do extrato financeiro, né? Uhum. E eu fiquei pensando, falando, olha, o extrato financeiro que temos hoje não é muito diferente do que tinha 20, 30, e eu acho que também não é muito diferente do que tinha em 1472, quando surgiu o primeiro banco lá na Itália. Mesma coisa, uma planilhinha. Exato. Então, a indústria financeira não sofreu disrupção ainda. Você acha que em 5, 10 anos pode sofrer uma disrupção? E na pegada do consumidor, como seria isso, mais ou menos? Olha que coisa louca, né? Se a gente olhar para 4, 5 anos para trás, você não ia imaginar que você ia estar fazendo a gestão financeira sua própria no aplicativo fora do banco. Né? Então, você pensava em dinheiro, você pensava no banco necessariamente. Né? Então, nesse pouco tempo, você já tem toda essa mudança de comportamento do consumidor, mudando com quem ele está interagindo ali diretamente para poder falar de dinheiro. Né? Se a gente olhar mais para frente, 5, 10 anos mais para frente, depois que o Open Banking tiver mais consolidado, que a gente tiver mais casos de usos em cima desse tipo de dado, eu gosto de usar a metodologia do Harry Potter para pensar o futuro, né? Se eu pudesse pegar uma varinha e falar assim, olha, aconteça, né? Arruma o meu quarto, plá, vai tudo pro seu lugar. Né? Esse é o jeito de você começar, eu acho que a entender como você gostaria que o mundo fosse. Né? E como é que eu gostaria que minhas finanças fossem geridas? Eu queria não pensar nisso. Né? Então, eu acho que essa tendência de você seguir cada vez mais para um piloto automático do seu dinheiro, né, é uma coisa que talvez seja a melhor maneira da gente pensar como as coisas vão se encaixar. Então, você já vê soluções, por exemplo, de investimento automático do saldo que está sobrando na sua conta, né, na Europa, principalmente. Então, pô, legal, eu não quero deixar meu saldo na minha conta rendendo nada. Transfiro isso para minha corretora, que tem um papel overnight ali que vai dar um melhor rendimento para mim. Ou todas as minhas contas sendo pagas automaticamente. Eu sou um cara que, eu sempre esqueço de pagar os boletos. Né? Que coisa mais chata e antiquada, né? Então, todas essas coisas sendo resolvidas. Inclusive, não só como eu vou investir meu dinheiro, mas também como é que eu vou gastar meu dinheiro. O que faz mais sentido? Será que vale a pena eu otimizar algum serviço que eu já consumo por alguma outra coisa que tem tudo a ver comigo, né? Olhando para os dados que eu tenho de pesquisa no Google, para o que eu tenho comprado, agora o banco consegue saber que eu tenho um cachorro ou que eu tenho um filho, né? E já consegui me direcionar nesse sentido. Acho que talvez seja uma direção. Perfeito. Legal, a extensão dos serviços financeiros na sua vida, né? Contextualmente, realmente tendo a impressão que aquele banco está me ajudando financeiramente. Eu acho que essa pegada, essa ideia do piloto automático financeiro, porque realmente as finanças, queira ou não queira, é um estresse da vida das pessoas, que implica até na sua saúde mental, né? Então, se eu realmente tiver seja um aplicativo, que seja uma empresa por trás, que pode me ajudar no dia a dia, que pode me ajudar com as melhores decisões financeiras, não só eu, mas eu acho que muita gente ia gostar bastante disso. Né? Eu gostava de falar que era como se fosse, a gente tem o Big Brother, que é o olho que tudo vê, né? Quem sabe o futuro tem uma Big Mother. Eu falava no mercado, pô mãe, eu queria comer isso daqui. Ah não, filho, não dá, a gente não tem condições, ou vamos pegar esse outro aqui e começar a ajudar você a tomar essas decisões, sabe? Não no sentido de desempoderar, né, as pessoas naquilo que elas querem fazer, mas de fato... Tomar melhores decisões. Que ajuda, Eu fico pensando assim, eu quero chegar lá e falar assim, Alexa, qual que é o melhor financiamento imobiliário para mim? Ponto. Isso, e ela vai olhar, assim, eu não vou ter que entrar em 10 mil sites diferentes, fazer conta, etc. Então, acho que quando eu penso em 5, 10 anos, acho que o mercado começou a falar de APIs. O próprio, por exemplo, a Plug talvez
se ela tivesse nascido 10 anos antes, o mercado não estava preparado para falar de produtos que são APIs, assim. Então a gente está evoluindo em infra de tecnologia do mercado como um todo, né? Não só financeiro. Então eu acho que a gente vai se consolidar muito nisso e as fricções, assim, para troca de dados, etc., vão ter diminuído muito, né? Então vai acabar surgindo muito mais players e eu acho que vai fortalecer muito o mercado de nicho, assim. Então eu vou ter os players que só atendem quem gosta de games, os outros que vão atender somente PMEs do mercado X, e eu acho que isso vai possibilitar, como eu falei no começo, aquela diversidade de pensamento, a conceder crédito, a conceder produtos que sejam cada vez melhores. Então, assim, ninguém melhor do que, enfim, alguém que conhece a dinâmica de uma indústria específica para dar um crédito para ele. Então, acho que a gente vai ver esse one size fits all, por mais que a gente ainda fala muito disso, eu acho que ele vai perder um pouco de espaço, acho que ele ainda vai existir, mas os nichos vão se fortalecer muito, assim. Perfeito. Por conta dessas conectividades que a gente vai ter mais fáceis, então vai ser naturalmente mais fácil atender essa pessoal. Eu não tenho dúvida que estão surgindo cada vez soluções mais nichadas e vendo realmente o problema, porque obviamente você pega nos grandes bancos que tinham que atender todas as populações, é difícil você conseguir prover serviços específicos, né? Eu estava lendo semana passada sobre uma empresa que se auto-intitula como Banco dos Caminhoneiros. Pô, os caminhoneiros têm seus desafios com a gasolina, com a manutenção ali, e eles estão oferecendo serviços financeiros para aquela classe, para aquele público, que com certeza vai ser melhor do que o grande banco oferecendo um crédito geral para mim, que não sou caminhoneiro, para o caminhoneiro de uma forma sem diferenciação, né? Então, acho que essa pegada de nichar é muito importante. Tem uma outra tendência que talvez que você ter um cruzamento entre indústrias, né? Então, obviamente, hoje os varejistas, tem muito varejista oferecendo serviços financeiros que faz todo sentido, afinal o varejista sabe o que eu estou consumindo ali, ele poderia na hora já me oferecer algum tipo de produto financeiro, como um buy now pay later, como o Gabriel falou, que é o crediário, enfim. Mas eu vejo também outras indústrias entrando e olha, tem um TED Talk famoso falando que toda empresa vai ter a sua própria fintech, né? Uhum. Que eu acho que é justamente nisso a parte que você falou, olha, eu consigo servir meu público muito melhor que tem produtos financeiros aqui, né? E eu ia falar assim, agora para ser muito ousado, e aí, enfim, a primeira vez que eu chutei muito não deu muito certo, mas vamos lá. Eu acho que a gente vai passar a falar de Open Banking global, assim. Então, as APIs vão ter que falar com os outros países, né? Então, assim, eu tô saindo do Brasil para morar lá fora, e aí eu tenho que provar minhas finanças. Então, tá aqui, cara, e eu consigo trazer de outro país. Então, eu acho que esses vários ecossistemas que estão sendo criados vão passar a se conversar em algum momento, e aí vai ficar muito mais fácil levar dinheiro para fora, trazer, mostrar seu saldo, enfim, uma série de problemas que já tem várias empresas atacando hoje e que tem que fazer uma mágica para que as coisas funcionem, vão ser feitas de forma muito mais fácil, porque vão se conectar entre países também. Tem uma fintech, eu esqueci o nome agora, mas tem uma fintech muito legal fazendo isso no Reino Unido para os americanos, né? Imagina que a troca entre os norte-americanos e na Inglaterra é bastante... E o problema que eles tinham lá é, se eu sou um expatriado americano no Reino Unido, não tinha aquele histórico de crédito, e essa empresa está fazendo toda essa portabilidade de histórico de crédito para você entrar no país e já se sentir, já ter crédito e já conseguir construir uma vida mais digna ali. Enfim, exato. É um nicho, é um problema atacar, né? Tem outras tendências que eu acho que nos 5 próximos 10 anos vão acontecer. O Open Finance seguramente é a mudança estrutural de uma base que vai permitir que a inovação aconteça, ou seja, você destravou o dado, é igual... o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele comentou que o Open Finance está para o sistema financeiro, assim como a internet está para a sociedade, né? Quando surgiu a internet, você imaginava que você ia poder pegar um dispositivo dentro do seu bolso e pedir para um cara vir te buscar XY. Enfim, muita coisa aqui. A gente está tentando fazer um futurismo, mas tenho certeza que a gente vai falhar muito, porque muita inovação vai acontecer. Tomara que a gente fale, que seja muito mais legal, assim. Então, não tenho dúvida que quando pensaram na internet, né, quando começaram a ver coisas de dados, surgiram coisas muito mais legais depois ao longo do caminho, assim. Perfeito. Pessoal, queria que vocês compartilhassem coisas legais que vocês têm
assistido ou lido, além do Open Box, que realmente eu recomendo, porque é uma curadoria muito bem feita de tendências, notícias do que está acontecendo no mundo inteiro com relação à internet. Mas onde mais você se inspira, Gabriel? Ou você lê, que você recomenda para o pessoal ficar mais por dentro do assunto? Olha, hoje, assim, tem alguns portais que eu acabo olhando e aí eu sempre divulgo lá, né? Então, sei lá, o Finextra, Altify, alguns locais assim. Mas eu entro muito no próprio site da OAB lá, do Reino Unido, então eu sempre entro lá na página de últimas notícias para ver o que está acontecendo lá, se tem alguma consulta pública nova e tal, porque eles são muito bem documentados, né? Então acho que é legal ver o embasamento das coisas que eles estão discutindo. E para mim, sendo super sincero, assim, a maior parte, assim, o que eu vejo diferente é porque eu fico caçando as empresas, eu procuro quem elas estão no LinkedIn e vou seguindo as pessoas ali. Porque aí um comenta uma coisa, um divulga uma outra solução. Então, por exemplo, tempos atrás, tinha uma empresa que eu não conhecia, estava fora do radar, eu não tinha visto muita notícia sobre eles, era a Kevin, que faz pagamentos lá fora e tal. E aí eu fui ver que eles estavam usando os pagamentos variáveis recorrentes lá fora, né? Que era uma forma, enfim, como se fosse um débito automático ali, 2.0. E eles estavam usando isso para contornar uma fricção que tinha no pagamento e estavam conseguindo fazer com que a pessoa pudesse parcelar uma conta, que ele conseguisse até pagar numa maquininha com um cartão, assim. E eu fui parar nessa notícia, nessa divulgação, sem querer, no LinkedIn, assim. Então, acho que ainda está muito espalhado, mas eu sempre olho o do Reino Unido, e eu sei que também, se vocês procurarem, aí depois eu posso até deixar o link aqui, alguns países têm lojas de Open Banking. O que eles querem dizer com isso? Você entra no site, você procura o órgão regulador do país, e ele tem uma central onde ele coloca as soluções de Open Banking. Então você começa a ver o que estão fazendo por lá. E é super legal, eu acho que aqui no Brasil a gente já vai ter, então quando começar a ter mais soluções live e tudo mais, e é super legal, porque aí você vê de fato o que estão fazendo por lá, assim, a dica boa para achar coisas diferentes, assim. Perfeito, bacana. Vitor, tem algo que você recomenda pesquisar de mercado e alguma dica que você dá? Eu gosto muito de pensar em ciências comportamentais, né? Então, acho que tudo que a gente faz aqui, tanto em termos de fintech, quanto open banking e tudo mais, é para suprir as deficiências das pessoas na capacidade de tomar decisões melhores para elas mesmas, né? Seja por meio de dados, seja eliminando vieses e coisas desse tipo. E para mim, eu acho que um podcast favorito, além de favoritar aí o Fintech Trends, eu acho que vale a pena o pessoal favoritar aí também o do Freakonomics. Não sei se vocês já leram o livro. Legal. É um clássico, mas o podcast deles é genial. Cada vez que você assiste um episódio, você entende um pouco mais sobre algum ângulo da maneira como as pessoas tomam decisão, e você sai relativamente transformado por cada papo. Então, acho que é uma coisa que sempre vale a pena estudar. O que eu gosto também no âmbito de Open Banking é o material australiano, do regulador australiano também, do CDR, do Customer Data Rights australiano. Eles têm uma forma de comunicação também muito claro. E na Austrália, o projeto de Open Banking que tem lá, que nem chama Open Banking, na verdade eles nem colocam o nome Banking no projeto, justamente porque é liberar o acesso aos dados, o Customer Data Rights, né? Então eles têm uma comunicação muito bem feita e eles estão vendo um pouco mais na frente, né? Até mais na frente do que o Open Finance. Eles estão falando Open Data, você compartilhar dados dos seus... de energia elétrica, dos seus provedores de utilidade como gás, enfim, é muito mais amplo o negócio por lá. Eu acho sempre bacana, um material super, super rico também. E acho que, assim, uma outra dica que eu queria dar, acho que são... eu falo muito do Reino Unido, porque lá é super documentado, mas, enfim, quem acaba me acompanhando vê que eu sempre falo da Índia, por conta dos pagamentos, assim, sou apaixonado pela forma com que eles fazem pagamentos lá. E a Coreia do Sul, que eu fui olhar recentemente como é que funcionava lá, e eu acho genial a forma com que eles colocam a identidade digital por lá, e como que isso tira muita fricção do processo de compartilhar dados e tudo mais. Então, acho que são outros países para ficar no radar, assim, procurar novidade, porque são correntes de pensamento diferentes, assim, como a gente vai continuar construindo, evoluindo o ecossistema, é legal a gente se inspirar de outros lugares também. Com certeza.
Na Índia, semana passada eu fiz um call com um grupo indiano, justamente para eles estavam tentando entender um pouco do Open Banking no Brasil, e eles estavam comentando um pouco comigo que eles têm lá. Eu acho que a parte, principalmente de pagamentos, eles são muito avançados, mas ainda a parte de compartilhamento de dados ainda é uma restrição na Índia. Também tem restrições das pessoas mesmo, não compartilharem tanto, mas enfim, é legal a gente acompanhar como está o desenvolvimento em todo mundo. Eu sei que está todo mundo mexendo com isso, né? Igual a parte de moedas digitais dos bancos centrais. Ontem eu fiquei sabendo que mais de 90% dos bancos centrais ao redor do mundo já tem estudos e pesquisas sobre isso, que é algo que com certeza vai mudar nos próximos 3, 5 anos. Você juntar esse real digital com o Open Finance, aí talvez você confirme a sua teoria de acabar com os principais bancos, principalmente aqueles que não inovem, né? Legal, pessoal. Terminando, eu queria que vocês... empresas aqui do Brasil, eu sei que é a Plug, a referência que vocês têm como relação ao Open Banking, mas lá fora, que empresas que vocês têm como referência no Open Banking, inovação, principalmente para os serviços financeiros? Olha, quando eu comecei a estudar, assim, não estou fazendo propaganda aqui, mas um material que me ajudou muito foi da Salted. Foi bem no comecinho, porque me explicava muito bem como é que funcionava e tudo mais. Então eu estou sempre dando uma olhadinha ali para ver se tem alguma coisa nova. E recentemente, assim, a TrueLayer, eu acho que não tem muito como fugir, porque a maioria das experiências lá fora são feitas por eles, né? Então você acaba vendo ali a TrueLayer. E aí tem outras grandes lá, a Fink, a Plaid, etc. Mas eu gosto muito de ver também da Nordingen, assim, porque eles também têm uma área de conteúdo muito legal, muito positiva. Então eu tô sempre olhando eles para ver o que eles estão publicando, assim. Então são alguns nomes aí que eu sempre entro na página do blog para ver se tem coisa nova também, cara. Eu tenho certeza que você invadiu o espaço do Vitor aqui. Eu acho que esses players são fundamentais, assim. Eu acho que você olhar para Pledge, TrueLayer, Tink, Nordingen, te ajuda a enxergar vários mercados de Open Banking com particularidades e como é que esse mercado está se adaptando às particularidades locais, regulação ou não regulado, né? E coisas desse tipo. Então, acho que total, né? Concordo. Na Plug, a gente tem como referência algumas das empresas que vocês falaram. A Salted, eu trabalhei um tempo com a Salted, então eles realmente tinham essa pegada de construir conteúdo para a educação mesmo do consumidor final, que era muito legal. E na Plug a gente é bastante inspirado na Plaid e na TrueLayer no quesito de, olha, a gente está oferecendo aqui uma infraestrutura muito simples para você. Pensando na experiência realmente do desenvolvedor, do time de tecnologia, que, cara, com pouquíssimas linhas de código você já consegue ter obter esses dados, né? Então, eu acho que na Plug, com certeza, a gente pensa muito naquele que está integrando, naquela pessoa, naquele desenvolvedor que vai ter uma facilidade para trazer esses dados e integrar. Pessoal, estamos chegando no final do nosso primeiro episódio, Fintech Trends. Eu já tive várias ideias aqui de outros episódios que a gente vai ter. O Gabriel, você já está convidado para voltar, porque eu acho que a gente pode bater papo por horas e horas sobre o tema que eu sei que você gosta, eu também, o Vitor mais ainda. Então, eu agradeço vocês, obrigado pela participação, acho que a conversa foi super rica. Também quero agradecer você que dedicou um tempinho livre aí para ouvir. Aceitamos sugestões dos próximos episódios, mas a ideia é que no Fintech Trends a gente traga sempre inovações, sempre pessoas conhecidas do mercado como o Gabriel para participar e a gente ouvir um pouquinho como vai ser o futuro do dinheiro, o futuro dos serviços financeiros. Gabriel, muito obrigado. Eu que agradeço, assim, um papo super legal. Pena que acabou, a gente poderia realmente fazer episódios maiores aqui tranquilamente. Enfim, muito obrigado aí. E contem comigo, a gente pode voltar, a agenda tá aberta aí, cara. Vamos embora. Gabriel, obrigado mesmo. Obrigado também, Vitor. Valeu, Brunão. Valeu, Gabriel. Foi um prazer bater esse papo aqui. Eu acho que a gente pode até desligar a câmera, alugar o estúdio mais um tempinho e continuar esse papo aí, que tá muito legal, né? Muito bem. Valeu, pessoal.